Gente, eu reservei esse girassol para pintar com vocês, tá? Tô pintando um pano com vários girassóis. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, faltam 3. E esse daqui eu reservei pra gente pintar juntos, tá? Vou puxar aqui o zoom. E é bem simples, não é difícil, não tem segredos. Para a base desse girassol eu vou usar amarelo ouro. Todas as pétalas serão preenchidas com a cor amarelo ouro. Eu uso as tintas da Acrylex para tecido. Esse pincel ele é da Condor, é referência 456, número 12, se não me engano, tá? Preenche bem todas as pétalas. Dependendo, gente, do grau de dificuldade de algum risco que vocês forem pintar, o ideal é pintar pétala por pétala, de duas em duas. Esse aqui, no caso, eu posso pintar todas as pétalas de uma vez, com a base de amarelo ouro, e em seguida vim fazendo a sombra. Pronto, com a base da minha flor toda pronta, eu venho agora fazer a sombra, e para isso eu vou usar a cor laranja. A cor laranja também da Acrylex, tá? Eu vou continuar com o mesmo pincel. Se houver necessidade, eu pego um pincel menor. Eu tenho esses espaços entre as pétalas, que eu posso preencher inteiro. Faço a sombra nas pétalas que estão por trás. Nessa etapa do processo, a gente tem que identificar as pétalas que estão por trás e as pétalas que estão na frente, para então fazer a sombra de maneira que forme esse 3D, tá? Nas pétalas que estão todas para frente, tipo essa pétala, que eu consigo identificar ela inteira, a gente faz a sombra em 3 riscos, tá? Ó. Esses 3 riscos têm que estar mais evidentes, que é como se fossem as nervuras que a pétala tem. Escurece um pouco mais no pezinho da pétala. Essa daqui de igual modo, ó.
Essa aqui tá por trás, então eu vou intensificar essa sombra aqui nessa região. Essa daqui também tá bem por baixo. Observe que ela também tá atrás desse girassol aqui, então ela recebe sombra aqui também. Aqui nós temos só a pontinha de uma pétala. Aqui nós temos uma pétala, uma, duas, três pétalas viradas, né? Eu vou deixar elas por último. Eu vou pegar um pincel menor. Esse é o número 8 da repedência 456. Cortei e lixei. Nas pétalas viradas, nessa parte aqui é a parte que ela tá virada, né? Dobrada. Então, vai pegar iluminação. Aqui é onde ela vai receber a sombra.
ela vai receber luz, né? Iluminação aqui nessa dobra e aqui nessa ponta. Essas outras de igual modo. A segunda etapa está pronta, né? E para agora a gente vai para a terceira etapa. A gente vai fazer a iluminação das pétalas do nosso girassol. Eu vou usar esse pincel da referência 421, número 10. E a cor amarelo canário, tá? Pego a tinta de um lado só do pincel e começo a fazer o recorte, né? A iluminação das pétalas. Uma por uma. Dependendo da pétala, vai um pouco mais de tinta, um pouco menos, tá? Já vai fazendo esse movimento para evidenciar as nervuras da pétala. Conforme for a necessidade, vocês podem trocar de pincel, pegar um pincel menor, tá?
Ó, aqui nessa que tá virada, eu vou iluminar deste lado, puxo um pouco para esse lado. Limpo o pincel, dou uma mesclada aqui. Sem segredo. Vou pegar mais tinta. Vou pegar um pincel menor agora, da mesma referência, esse é o número 8, tá? Esse é o número 6. Conforme a necessidade, como eu já falei, a gente vai mudando de pincel. Não insista, gente, em seguir fazendo algo se você está tendo dificuldade com o pincel, tá? Se você tem e puder trocar, troque, porque senão o trabalho não fica tão bom.
Feito isso, a gente vai passar pelo miolo. Lembrando que após a secagem, a gente pode fazer uma iluminação, né? A gente vai primeiro retocar novamente essas pétalas com o amarelo canário, né? Alguns pontos. E por fim, iluminar com branco, fazendo brilho nas pétalas, tá? Para fazer o miolo, eu vou usar de base a cor rústico, sombrear com verde pântano e iluminar com amarelo canário também. Eu vou preencher o miolo inteiro com rústico. Respeita essas pétalas que estão viradas aqui. E a partir daqui a gente começa a fazer alguns batidinhos, tá? Bem no pezinho das pétalas. Dando volume pro nosso miolo, tá bom? Vou pegar esse pincel número 8. Ele tá com as cerdas ideal para que eu possa fazer os batidinhos dando profundidade e iluminando esse miolo, tá? Eu começo aqui pelo meio. Não é muito, tá? Aplica a tinta no centro e vai arredondando. Em seguida, a gente faz ao redor. Lava o pincel. E vem agora com o amarelo canário na ponta, no cantinho do pincel, ó. Pouquinho. Com o pincel em pé.
Aqui a gente não vai seguir fazendo assim, tá? A gente vai, no ritmo que tá vindo aqui, ó, fazer esse movimento. Um pouco mais suave. Respire essa área profunda e bem pouco aqui ao redor desse meio, desse miolo mais escuro. A gente também ilumina. Com poucas batidinhas, tá? Essa é a base, né, completa do girassol. Lembrando que a gente vai ter que esperar ele secar completamente. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esses dois girassóis. Eu vou precisar retocar a luz com amarelo canário e iluminar com branco também. Como eu falei, não é em todas as pétalas, tá? Só naquelas que vocês verem que tem necessidade, aonde está aparecendo um risco mais forte, como por exemplo aqui, ó, nesse cantinho o risco está bem intenso. Aplica um pouco mais de tinta, ó. Tenta cobrir o risco. Pouca tinta. Certo? Tinta no cantinho do pincel. A gente vem aqui retocando o miolo. Ó, pincel em pé, batidinha de leve. Aqui do mesmo jeito. Lava o pincel. Vou secar bem. E agora com o branco. Eu vou aplicar brilho em algumas pétalas, tá, gente? É interessante a gente observar que o brilho ele não está em todas as pétalas, né? Porque, como a gente sabe, tem algumas por cima, outras por baixo, outras meio que de lado. Então, é interessante observar isso, tá?
pouco branco também. Pega a tinta, tira o excesso. Ó, bem leve, mão bem leve. E é isso, gente. Não tem segredo, tá? Pintar um girassol. Eu espero que vocês gostem. Vou aguardar a secagem desse que a gente pintou juntos para poder fazer esse mesmo procedimento. E nos outros também, tá bom? Fiquem com Deus.